Putin acabou de ter que fugir de Sochi porque, assim que terminou sua grande reunião, drones ucranianos vieram à cidade para recebê-lo. Como se isso já não fosse assustador o suficiente. Parece que alguns dos drones ucranianos que estão atingindo a Rússia, na verdade não estão vindo da Ucrânia, mas sim de outros países como o Cazaquistão. É por isso que alguns russos agora estão pedindo para Putin lançar outra operação militar especial, desta vez contra o Cazaquistão. Mas Putin sabe de uma coisa: a Rússia simplesmente não pode se dar ao luxo disso. Eu digo isso porque, após 3 anos e meio de operação militar especial na Ucrânia, o Kremlin está finalmente sendo forçado a admitir que as perdas russas são simplesmente insustentáveis. O motivo da admissão parece ser os comentários do presidente Trump sobre a Rússia ser um tigre de papel, que autoridades russas ainda tentam refutar semanas depois. Então, vamos falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Começando, é claro, com o grande discurso de Putin em Sochi, na Rússia. Não terminou como ele havia planejado. Segundo a mídia do Kremlin, na noite de 2 de outubro, drones ucranianos atacaram Sochi após Vladimir Putin concluir seu discurso. Às 22h30, os aeroportos de Sochi e região fecharam, e meia hora depois, o prefeito anunciou ameaça de ataque de drones à cidade. Os aeroportos da cidade ficaram fechados por 7 horas, causando atraso ou cancelamento de 10 voos de saída e 40 de chegada. O motivo de eu compartilhar tudo isso é porque esse era o grande dia em que todos estavam de olho em Sochi. Putin realizou uma grande reunião e convidou vários jornalistas internacionais pró-Rússia para a cidade. Ele queria mostrar como a Rússia está indo bem e como a cidade é segura. Na realidade, as coisas saíram completamente do controle. Nenhum voo chegando ou saindo, e a única coisa que estava no ar eram drones ucranianos. Bem constrangedor para o segundo exército mais forte do mundo, mas os drones não estavam só visitando a conferência. Na verdade, drones ucranianos chegaram à refinaria de petróleo de Orsk, localizada bem dentro da Rússia. Aqui está o vídeo desse ataque! Eles estão esperando por outro. Tem mais 2 Samaras grandes aqui. Ele foi para a direita. Essas são pequenas, mais 2 grandes. Acho que ele se ferrou. Tem mais 2 Samaras aqui. Esta é uma das maiores refinarias do país, e de longe a maior da região do sul dos Urais, na Rússia. Ela processa cerca de 6 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, cerca de 3% da capacidade total da Rússia. O governo regional confirmou o ataque à refinaria, mas disse que as operações não foram interrompidas. Infelizmente para ele, os vídeos publicados sobre o evento mostram exatamente o contrário acontecendo. É exatamente por isso que Putin assinou recentemente uma nova lei, que tornou ilegal gravar, publicar ou redistribuir quaisquer imagens ou vídeos de ataques ucranianos. É por isso que naquele vídeo que vocês acabaram de ver, havia pessoas gritando com o cinegrafista dizendo: "Não filme, não filme". Agora ele pode pegar multa ou algo pior, como gulags. Isso porque, quando vídeos como esse são publicados nas redes sociais russas, o público percebe que as autoridades russas estão mentindo e começa a tomar medidas para se proteger. O que significa que, depois que esse vídeo foi publicado nas redes sociais russas, o público rapidamente fez fila nos postos de gasolina para conseguir o máximo de combustível possível. Dê uma olhada nesse vídeo.
Enquanto alguns russos buscavam combustível, outros miravam algo bem mais complexo. Vejam, tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês. Esta refinaria está a cerca de 1.400 quilômetros das fronteiras da Ucrânia. Ou seja, ela está muito no interior da Rússia, tão longe que drones ucranianos, mesmo os de longo alcance, não conseguiriam alcançá-la a partir da Ucrânia. Mas fica só a 5 quilômetros ou cerca de 2 milhas da fronteira com o Cazaquistão. E muitos russos estão culpando o Cazaquistão por esse ataque de drone e pedindo que Putin lance outra operação militar. Veja esta postagem popular em um canal militar russo. O propagandista Mardon comenta: a refinaria de Orsk foi atacada por drones. A fronteira ucraniana fica a cerca de 1.400 quilômetros de Orsk. É completamente óbvio que os drones foram lançados do território do Cazaquistão. Portanto, fica a pergunta: não está na hora de realizar uma incursão no território do Cazaquistão independente para eliminar ameaças à segurança nacional da Rússia? O melhor seria limpar Astana imediatamente. Os russos realmente não são a favor do diálogo. Quero esclarecer que não há nenhuma evidência de que isso tenha vindo do Cazaquistão, mas alguns russos estão prontos para lançar uma invasão. Mas não Putin. Isso porque Putin sabe que a Rússia simplesmente não tem capacidade para outra guerra. O motivo pelo qual digo isso é porque, finalmente, o Kremlin está admitindo que a Rússia perdeu centenas de milhares de pessoas nessa invasão à Ucrânia. O Kremlin aceita que pelo menos 134 mil russos estão confirmados mortos, com nome. E esses são só os que as famílias conseguiram enterrar com aviso. As mortes diárias quase nunca são inferiores a 120. Voluntários e condenados são triturados nas moendas, enquanto generais contam medalhas. Milhares de oficiais sumiram e regiões foram devastadas. Então, sem perdas, não faz sentido. Analistas ocidentais acreditam, na verdade, que o número real de mortos pode chegar a 20 a 30 mil. Incluindo os soldados norte-coreanos, esse número aumenta ainda mais. Alguma superpotência não consegue tomar Kiev, não consegue manter as refinarias funcionando, mas consegue abastecer simetrias pontualmente. Não surpreende que estejam construindo a maior simetria do mundo. Claramente, como você pode ver, essa invasão não está indo conforme o planejado e as coisas estão prestes a piorar. Parece que os Tomahawks dos Estados Unidos da América estão prestes a chegar à Ucrânia. Espero que o presidente Trump os aprove em breve. Agora, os relatos indicam que isso pode acontecer a qualquer momento. E é por isso que o presidente Zelensky tem enviado mensagens muito enigmáticas para Putin. Ouça esta aqui você mesmo. Antes desse momento, usávamos em alvos de longa distância. Então, usávamos apenas nossas próprias armas, como você sabe. E depois da minha reunião com o presidente dos Estados Unidos, sim, nós vamos... talvez ter algo mais. Eu não sei. Vamos ver. Zelensky também alertou a Rússia. Se a Rússia continuar atacando a infraestrutura de energia da Ucrânia, especialmente com o inverno se aproximando, a Ucrânia vai garantir que Moscou fique completamente sem eletricidade. Bem, é aqui que eu quero mudar um pouco a conversa sobre o que o presidente Trump disse recentemente. Parece que os russos ainda não superaram isso. Vocês devem lembrar do presidente Trump chamando a Rússia de tigre de papel. Bem, os oficiais do Kremlin ainda estão tentando esclarecer que, ei, a Rússia não é um tigre, é um urso. Então, acertem os fatos. Ouça o porta-voz pessoal de Putin, Dmitry Medvedev, responder. A Rússia não é um tigre, mas sim associada a um urso. Ursos de papel não existem. A Rússia é um urso de verdade. Putin já falou do nosso urso com diferentes emoções. Nada disso é de papel. Aliás, ele repetiu quem é o tigre de papel pela segunda vez. Ele disse que não falaria sobre mais ninguém, mas repetiu, não sei quem ele é, chamando de tigre de papel. O presidente daquele país fugiu do Afeganistão após 10 anos, sem conseguir administrá-lo por uma semana. Todo esse discurso dele sobre a Rússia fazer algo errado, sobre estar irritado com Putin, sobre a Rússia fracassar em alguma coisa, é tudo uma grande besteira. Da primeira à última palavra. Sr. Trump, se o senhor fez compromissos no Alasca, então cumpra-os. Se não pode cumprir, fique quieto. E se não pode ficar quieto, então, por favor, não fale mais sobre paz e acordos.
Não foram só funcionários do Kremlin. O próprio Putin respondeu ao comentário de Trump na conferência de Valdai antes de fugir por causa dos drones ucranianos. Foi o que ele disse. Se estamos em guerra com a OTAN, avançamos com confiança. Se é um tigre de papel, então o que a OTAN é? O que representa? O que pode imaginar? O que ela pensa de si mesma, então? Bem, tanto faz. O mais importante para nós é termos confiança em nós mesmos. E nós temos confiança em nós mesmos. Agora, outro comentário interessante que Putin fez nessa conferência, onde ele disse que a Rússia atacará a usina nuclear ucraniana se a Ucrânia fizer o mesmo. Essa foi a maneira de Putin chantagear o mundo com a catástrofe nuclear. Ele basicamente diz ao Ocidente que, se não impedirem a Ucrânia de atacar refinarias e alvos militares russos, Putin causará uma catástrofe nuclear que afetará todos, inclusive russos. Se Putin atacar uma usina nuclear na Ucrânia, o país mais próximo é a Rússia. Eles sofrerão as consequências antes que outros países enfrentem isso. Agora, acho que ele quis dizer isso como um aviso para alguma coisa. Mas a parte mais engraçada de tudo isso é, enquanto ele fazia a declaração, militares russos divulgavam vídeos de ataques à usina de energia ucraniana. Nada menos que a usina nuclear de Chernobyl. Primeiro, vejamos os comentários de Putin. O que nos impede de responder igual? Vocês estão vendo o vídeo na tela, que foi publicado pelos militares russos, e eles estão atacando uma usina que abastece os reatores nucleares de Chernobyl. Os reatores não estão operacionais, mas ainda precisam de energia e água constantes para manter o resfriamento das barras de combustível usadas. Dessa forma, eles podem evitar um possível incidente nuclear, como o que a Rússia teve na época da União Soviética. A Rússia ataca intencionalmente as estações de energia para poder afirmar que nunca atingiu a usina nuclear. Mas também causaram uma catástrofe nuclear com a qual o mundo inteiro teria que lidar. Essa é a chantagem russa, da qual Putin não consegue abrir mão. Tudo isso aponta para uma coisa: a guerra está saindo do controle para Putin e ele está ficando desesperado. E na verdade, não é só Putin que está percebendo isso. Personalidades da mídia russa estão percebendo isso e agora estão publicamente chamando a guerra de fracasso, enquanto continuam dentro da Rússia. Isso é algo muito incomum que você não vê na mídia russa. Tudo o que eles dizem foi aprovado pelo Kremlin. Então, às vezes, quando vemos alguém falando fora da linha, sabemos que a situação está realmente ruim. Correspondente de guerra russo comenta que, após 3 anos e meio e centenas de milhares de mortes, a Rússia não atingiu os objetivos anunciados por Putin no início da operação militar. Segundo cálculos, se continuarmos nesse ritmo, rompendo as defesas e destruindo fortificações e unidades inimigas, a situação é muito séria. Então isso vai nos levar anos. Por exemplo, olhando o mapa, cerca de 35% da República Popular de Donetsk da Federação Russa está ocupada por Kiev. E essas são as áreas mais importantes, as áreas base de onde começou a chamada Atu. Precisamos expulsar o inimigo de lá, tarefa difícil. Pelos meus cálculos, se mantivermos esse ritmo, com esforço e avançando dezenas ou centenas de metros diariamente. Ouça, vai levar de 1 ano a 1 ano e meio só para libertar o território da República Popular de Donetsk. E quanto ao progresso dos outros objetivos da Operação Militar Especial hoje, vamos conferir. Os principais objetivos, na minha opinião, segundo o presidente, são a desmilitarização da Ucrânia e a desnazificação da Ucrânia. Mas até onde chegamos agora? Vamos ver o quão próximos chegamos disso. Já faz 3 anos desde o início da Operação Militar Especial. O quanto avançamos nesses objetivos? Bem, para falar de forma franca e séria, estamos no início de um longo caminho. Apesar do sangue derramado, das perdas, recursos gastos e destruição, O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores $64 milhões por dia
Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Agora, é claro, isso não significa que todo mundo deva criar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube ou sem mostrar o rosto, este é o momento ideal. O YouTube está pagando milhões de dólares para criadores todos os dias e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas sei que você tem várias dúvidas sobre começar e crescer um canal. Recebemos perguntas por e-mail de vocês o tempo todo. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou no card na sua tela.